Tem coisa mais chata do que você perder um tempão fazendo uma arte que para você e a sua vista ficou linda, perfeita, mas que a hora que você manda para a cliente, ela pede um monte de alteração na hora que ela te responde a mensagem? Gente, para mim não tem coisa mais frustrante. E se você já passou por isso, me acompanha até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer para que nunca mais você sofra desse mal. Se você ainda não me conhece, eu sou Priscila Lima, a cara à frente do Ateliê Carinho e Papel. Sou papeleira especialista em flex e a minha missão aqui é contribuir de alguma forma para que mais papeleiras possam viver daquilo que amam, que é a papelaria personalizada, trabalhando de uma forma muito tranquila e tendo bastante dinheiro no bolso. Então vamos lá, que eu vou te explicar o que você faz para nunca mais ter problema com pedido de alteração, ou para que você minimize ao máximo essa pedra no sapato. Tô falando aqui de briefing. Você sabe o que é briefing? A palavra é muito complicada e talvez você não tenha ideia do que isso seja. Mas briefing nada mais é do que a coleta de informações, a reunião de informações de um determinado assunto para que você tenha um norte a mais aí a seguir, para que você tenha um caminho assertivo a percorrer. Então, aqui no meu caso, meu carro-chefe no meu ateliê é topo de bolo. O que eu preciso, então, para que a produção do meu topo de bolo ocorra aí de uma forma mais assertiva, de um jeito mais tranquilo e que minimize ao máximo aí a solicitação de alterações. Eu gastava um tempão fazendo arte, muito tempo mesmo, porque a maior parte do meu trabalho aqui é em camadas. Teve uma vez que uma cliente me pediu um topo de bolo no tema sereia. Ok, me ative ali somente a solicitação de nome, idade do aniversariante. Eu já sabia que era uma menina, porque sereia normalmente a gente faz para menina. Então, o que eu peguei com ela de informações? Qual era o tema que ela já tinha me passado, o nome da aniversariante, a idade que a filha dela, no caso era a filha dela, iria completar. E aí eu falei para ela, olha, então tá, então até o final da semana eu te mando a arte para aprovação, porque aqui no ateliê eu tenho dias programados para execução de cada passo do projeto. Então tem um dia específico para a criação de arte, outro dia para corte e outro dia para montagem. Eu faço dessa forma para agilizar mais o meu trabalho, ao invés de criar uma arte, enviar para aprovação, cortar, montar, sendo que às vezes eu posso unir vários projetos com os mesmos passos, tá? Então aí o que eu fiz? Eu fiz uma arte mirabolante. Eu fiz conchas, eu fiz sereia, eu fiz peixes, eu fiz algas, eu fiz tudo em camada. E para quem desenha em camada sabe que o processo é mais minucioso, é mais lento, porque não é só você pegar uma imagem, rastrear e mandar para corte. Você tem que pensar cada passo de onde vai ser colado aquela peça determinada, como vai ser colocado o braço para ficar no relevo. E aí eu gastei quase um dia inteiro criando aquela arte. Ao final do dia eu mandei para ela para aprovação, jurando que ela ia falar: "Uau, que lindeza!" E para minha surpresa, ela me mandou uma mensagem falando: "Olha, Priscila, eu gostaria que mudasse. Eu não quero os peixes, eu não quero as algas, eu quero somente a sereia." Então, o que aconteceu ali? Eu falei, gente, perdi o maior tempo que poderia ser destinado para uma outra atividade do meu processo criativo. Poderia já ter minimizado, ter terminado aquele topo de bolo dela, ter pego outro projeto para fazer, para executar, e fiquei amarrada ali na criação daquele projeto que no final não foi usado. Depois que aconteceu isso, eu parei e pensei, e se por acaso eu tivesse um padrão para todos os clientes? E se por acaso eu tivesse algo disponível para o cliente me munir de informações para que minimizasse esse tipo de acontecimento no meu ateliê? Porque o tempo, ele é muito escasso e ele passa muito rápido. Quanto mais tempo a gente consegue economizar em cada projeto, significa maior possibilidade de executar outras atividades, né? E aí, o que eu pensei? O que é importante eu saber? Aquela cliente me trouxe muito aprendizado, porque
Se eu tivesse parado e perguntado o que você quer no bolo, qual é o elemento que não pode faltar, no que você está pensando, que referência você tem, talvez eu não tivesse perdido tanto tempo e tivesse mandado uma arte que seria aprovada de primeira. E aí eu fiquei pensando, quais são as informações mais importantes que eu preciso saber para que nunca mais aconteça isso no meu ateliê? É claro que um tipo de modificação ou outra sempre vai existir. Mas quanto mais informações a gente tiver acerca do que a cliente precisa, do que ela deseja, porque quando a cliente faz um pedido com a gente, ela já tem uma ideia formada na cabeça. Ninguém pede nada do zero, né? Então, se ela já viu alguma coisa na internet, se ela já buscou referência em algum outro lugar, ela já tem mais ou menos ali na cabeça o que ela espera. E aí, quando você manda uma coisa que está muito distante com aquilo que ela já tinha em mente, obviamente ela vai reprovar. Então, aí o que eu pensei? Bom, eu preciso saber quais as cores que ela quer que eu utilize, quais são os elementos que ela quer que eu traga para aquele bolo, para aquele topo de bolo, como ela quer aquele topo, se é um topo único, se é um topo disperso, o que ela precisa saber. E aí eu comecei a anotar todas as informações que eu precisava saber. E por que foi importante para mim executar essa relação de briefing? Porque me trouxe muita agilidade para o meu processo aqui. Saber por onde eu começo já evita que eu fique procurando muitas ideias e de repente, porque quando eu começo a criação, sem o briefing, né? Estou falando aqui da vida antes briefing. Quando eu começava a criação, o que eu fazia? Eu tenho uma sereia. Então eu ia no Pinterest, procurava tudo que era relacionado à sereia e às vezes eu encontrava uma sereia no fundo do mar. Às vezes eu encontrava uma sereia em cima de uma pedra. Às vezes eu encontrava uma sereia nadando com peixes. E aí aquilo me começava a fervilhar de ideias. E antes da execução, antes de começar a execução, eu já ficava meio perdida. Então, quando eu tenho o briefing em mãos, eu já tenho um norte a seguir. Eu já sei que ela quer, por exemplo, se ela me mandou uma referência de um topo de bolo de uma sereia sentada, não adianta eu procurar uma sereia nadando que não vai atender a expectativa dela. Então, eu já sei que eu vou começar de uma sereia sentada. Se ela me manda uma sereia rodeada de peixes, eu já sei que ela também está visualizando ali na cabeça dela um cenário que tenha mais elementos do que só a sereia. Então, ele já me traz essa agilidade na pesquisa das minhas referências. Ele me traz também a assertividade. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo de não me deixar perdida no meio de mar de informações. E aí, quando eu tenho agilidade junto com assertividade, já tenho 50% ali do meu passo do projeto pronto. Porque eu já sei por onde eu vou começar, qual é a história que eu vou contar daquele topo. E aí, eu falei, gente, então eu vou investir um tempo fazendo o briefing. Porque eu vou fazer uma vez só, apesar dele me levar um tempo considerável, eu vou fazer uma vez só. E aí eu vou implementando as informações que eu for precisando. Eu não vou perder informações importantes, porque é muito comum que a gente mande uma mensagem no WhatsApp. Normalmente, o meu contato aqui com as minhas clientes ocorre 99% por WhatsApp. E aí, o que acontece? Ela me manda uma conversa agora. À tarde, ela me chama e manda uma outra conversa. Aí, amanhã, ela me manda alguma coisa. Aquela conversa primeira que ela me mandou com algumas informações já ficou lá em cima na minha conversa. E às vezes eu corro risco de perder informações importantes. Então, a partir do momento que eu tenho um briefing, um documento padrão de atendimento no meu ateliê, eu reúno todas as informações naquele local. Então, é muito mais difícil eu perder alguma informação. Eu não deixo nenhum detalhe de fora. Quando eu tenho tudo reunido num só lugar, é muito mais fácil de eu saber onde procurar. Né? Então, eu posso levar um tempo para criar o meu briefing, mas depois eu vou usar para todos os meus clientes. E isso vai me gerar um ganho de tempo incalculável. Porque pensa, ao invés de eu ficar formatando perguntas para fazer cliente a cliente que me procura, eu já tenho um só. Então, um documento único que eu já envio para o cliente. Então, tudo que me facilita ganhar tempo, me facilita o processo, é muito melhor que eu perca um tempo para criar
mas que depois, é aquela história, né? Perde agora para ganhar depois. É exatamente isso. Eu perco um tempo agora, entre aspas, porque eu estou investindo no meu ateliê, no meu negócio. Então, eu vou chamar de gasto tempo, tá? Eu gasto um tempo agora e não de perco um tempo. Eu gasto um tempo agora para pensar como eu vou fazer, para desenvolver aquilo que eu pensei, para colocar realmente sair do intangível e vir pro tangível. E aí depois eu já tenho um processo automatizado, percebe? Que ao invés de eu ficar perguntando cliente a cliente, pergunta a pergunta, se eu tiver tudo reunido num só lugar, é muito mais fácil num único clique eu enviar. E aí, enquanto ela tá lá respondendo, eu tô aqui fazendo outra coisa. Então, eu ganho um tempo. Diferente de eu ficar esperando a mensagem dela voltar para eu registrar, anotar em algum lugar, ou deixar na cabeça, que normalmente muita gente faz isso, né? Ah, eu tenho a memória boa, eu vou lembrar do que ela falou. E às vezes você perde detalhe importante. Então, a partir do momento que eu decidi fazer o briefing, isso aí ficou muito automático para mim. Então, toda vez que um cliente entra em contato comigo pedindo um topo de bolo, eu já vou lá no meu documento de briefing, envio, continuo o meu processo aqui. Quando a informação retorna para mim, eu já compilo tudo na pasta do cliente e todas as informações estão ali. Supondo que ela me mande uma outra informação num outro momento do dia, a hora que eu vejo a informação dela, a mensagem que ela me mandou, eu já abro o briefing, insiro aquela informação ali para realmente não perder nenhum detalhe importante. E a partir daí a criação fica muito mais fluida. Partindo desse pressuposto, então, de que criar um briefing é muito importante para o nosso trabalho, uma vez que ele nos faz ganhar tempo e assertividade, o que acontece se eu não tenho o briefing? O que acontecia comigo antes? Eu corria o risco de fazer de novo, e algumas vezes eu fiz. Me irritava com a cliente, sendo que a culpa não é dela. A gente tende a transferir a responsabilidade para o outro, né? Para, tirar o peso das nossas costas. Mas, na verdade, a responsabilidade era inteiramente minha. Porque ela me procurou com uma ideia pré-fixada na cabeça dela. Qual era o meu papel enquanto papeleira? Era perguntar, esmiuçar tudo que ela tinha ali para eu fazer um trabalho que fosse condizente com o que ela tinha em mente ao me procurar. E ali, quando eu não fazia o briefing, eu me irritava com ela como se a responsabilidade do meu trabalho e do meu retrabalho fosse dela. E não era. Eu perdia muito tempo, porque depois que eu criava, eu tinha que recriar. E às vezes eu já tinha transformado, porque hoje em dia eu trabalho com camadas, mas na criação da camada eu deixo reservado o molde inicial. Então, tá o bracinho separado, corpo separado, perninha separada, para que se tiver alguma alteração no formato daquele personagem, eu consiga fazer de forma mais fácil. Mas antigamente, e até antes do briefing, às vezes eu mandava para ela já pronto, porque na minha cabeça era assim, ó, nossa, ela vai dar o ok, a hora que vier a resposta dela, eu já parto para corte e montagem, vou agilizar o processo. Só que aí ela falava, não quero assim, eu quero assado. E aí eu tinha que redesenhar tudo de novo. Então eu perdia um tempo gigante criando e depois um tempo gigante recriando. Só que junto com a recriação tinha toda a minha frustração, irritação. E aí sem o briefing também eu não tenho norte para começar. Então eu fico perdida na pesquisa, perdida no início, perdida no que eu vou colocar, no que vai casar com aquela composição. Então se eu não tenho briefing, não é que o projeto não saia, ele vai sair. Só que vai sair muito mais penoso, muito mais cansativo do que se eu já tivesse tudo reunido ali no meu briefing, nas minhas informações iniciais, para começar o trabalho da melhor forma possível. E aí eu fiquei pensando, nossa, tá bom, eu vou criar o briefing, mas e aí? Como que eu vou fazer, de quanto em quanto tempo que eu vou reformular meu briefing? Porque pode acontecer, né? E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Bom, eu vou mandar do jeito que tá. Se ela me voltar com alguma informação importante, eu insiro nos próximos. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um do jeito que der, com as informações que eu preciso hoje, e vou enviar.
E assim eu fiz. Por muito tempo eu não precisei alterar nada. De repente chegou uma informação nova. Então, por exemplo, eu não trabalhava com topo shaker. E aí uma mãe me pediu na hora do briefing, ela colocou, olha, eu queria também que tivesse umas bolinhas no meio do topo. E aí eu fui entender o que eram as bolinhas e eram as pérolas do shaker. E aí pro próximo briefing eu já alterei. Então naquele dia que essa mãe me pediu as bolinhas, eu entrei no meu documento, fiz a alteração e aí tinha mais uma opção pro meu briefing, topo shaker. E aí toda vez que entra alguma informação que eu considero relevante, que vai acrescer, que vai acrescentar no meu briefing, eu vou lá e edito. Só que aí olha que legal, eu edito uma vez só, porque o documento já está formatado. Diferente se eu fosse passar pergunta a pergunta todas as vezes que eu tivesse um orçamento para passar, um pedido para realizar. Então, sempre que eu tenho alguma informação que é relevante, eu insiro ali. Outra forma que me faz alterar o briefing é quando eu aprendo alguma técnica nova. Então, antes de eu saber a técnica de pintura de cabelo, ela não existia no meu briefing. A partir do momento que eu me especializei nessa técnica, ela passou a existir também. Todas as vezes que você aprende uma técnica nova e que você queira que conste do seu portfólio de trabalho, é importante você colocar lá no briefing. Porque o briefing também, ele abre portas. Uma vez que você manda, a pessoa chega pensando num topo impresso. Aí você manda um briefing para ela falando que você tem topo em camada, topo shaker, topo com luz de LED. Ela pode mudar o pedido dela. Então, o briefing também serve como um cartão de visitas para o que você faz. Então, de repente, a pessoa te procura para A, mas aí você mostra que você tem B, C e D. Ela fala, nossa, nem tinha pensado. Olha, quantas vezes eu já peguei briefing aqui que a pessoa, a partir do briefing, falou, você pode me mandar um modelo desse daqui que você faz? Posso, mandei para ela e ela mudou o pedido por conta do briefing. Então, para você mudar o briefing, não precisa ser a cada mês. Não. Quando você tiver uma técnica nova, implementar ou alguma informação que seja relevante. Então, aqui eu alterei o briefing 3 vezes. Desde 2018 eu trabalho com a papelaria personalizada. E faz uns 2 anos que eu tenho briefing. Ah, tá bom, Priscila. Gostei disso que você tá falando, acho que realmente faz sentido. Mas quanto tempo eu vou gastar para fazer o meu briefing? Depende. Eu já tinha as informações que eu queria na minha cabeça. Eu não queria nunca mais passar por retrabalho aqui no meu ateliê. Então, eu tirei uma tarde, que foi logo em seguida da entrega desse topo sereia, que me fez ter o retrabalho. Tirei uma tarde para pensar em tudo que eu queria. E aí, de posse de todas as informações, eu sentei e montei meu briefing. Hoje, eu tenho o briefing no meu Notion. Eu uso o Notion aqui. E eu tenho uma versão que eu mando por WhatsApp. Porque o do Notion, ele serve para o meu trabalho. Como eu fico mais na frente do computador, eu gosto de ter tudo no computador. E aí, eu encontrei no Notion uma ferramenta excepcional para realizar muitas coisas aqui do meu trabalho, do meu processo criativo. E eu vou te mostrar como que funciona o meu aqui. E aí você pode ter umas ideias, pode colocar o seu no Word, no WhatsApp, no bloco de notas e depois só copia e cola. Pode colocar num PDF. E aí vai do seu critério, da forma que for melhor para você. Como eu uso hoje o meu aqui? Eu tenho o meu no Notion e eu mando um que eu tenho formatado no bloco de notas do meu celular. Então, toda vez que chega um pedido, eu vou lá no meu bloco de notas, procuro meu briefing de topo de bolo e envio para cliente. Por que eu faço assim? Porque ali no WhatsApp, ela já vai ver todas as informações que ela precisa, não tem que sair dali para lado nenhum. Então, por exemplo, se eu mando um PDF e ela não tem o leitor de PDF instalado no celular dela, vai ser mais difícil dela ler o que eu preciso de informações. Se eu mando num documento do Word e ela não tem o Office instalado no celular dela, também vai ser mais difícil. Então, o PDF, além dela, se ela não tiver o aplicativo ser mais complicado para ela ler, é um arquivo muito pesado também. Às vezes ela não tem memória no celular. Eu pensei em todos esses passos e falei, gente, eu sempre me coloco no lugar do cliente. O que seria melhor para mim? Seria melhor eu receber no WhatsApp e já poder responder no WhatsApp. Então, aí eu criei com as mesmas perguntas que eu tenho no Notion.
eu criei no formato de bloco de notas. Então, eu só copio e envio. E aí, ela vai olhando as perguntas e vai me respondendo no WhatsApp mesmo. A hora que eu recebo a mensagem, eu já pego aquela mensagem, copio no aplicativo do WhatsApp, colo pro meu Notion. E aí, eu vou ajeitando ali dentro, de acordo com as informações. Eu vou te mostrar como que eu faço aqui no meu, para você ter um norte a seguir aí, tá? Então, aqui tá o meu briefing. E aí, como é que funciona? Quando eu recebo um pedido novo, eu venho aqui em novo, coloco aqui o nome da cliente. Então, Maria. Abro as minhas informações aqui. Aqui eu já preencho com o tema da festa, então vamos dizer que seja ursinhos. Ela fez o pedido hoje, um exemplo, e eu vou entregar na semana que vem. Aqui o meu status tá a fazer, porque depois eu tenho o meu controle, e aqui eu venho em novo pedido. Aqui que tá o meu briefing, de fato mesmo. Porque quando ele abre aqui esse novo pedido, aparece para mim todas as informações que hoje eu considero importantes. Então, o formato do bolo, se é redondo, se é retangular, se é simples ou de andar. Por que que isso aqui é importante para mim? Na hora de eu fazer um mockup para minha cliente. Porque eu sempre mando um mockup para ela aprovar a arte. Então, se ele é redondo e de andar e eu faço só um redondo, ela fica perdida no que ela vai ter no topo do bolo ou na base do bolo. Se é retangular e eu mando um redondo, ela fica perdida de saber como que vai ficar a arte no bolo dela retangular. Então, vamos dizer que ele seja redondo e simples. Eu já vou ticando aqui e aqui. Qual o tamanho do bolo? Então, eu tenho bolos aqui de 15 a 30 centímetros ou mais. Eu já fiz bolo de 45 centímetros. Então, por que que essa informação é importante? Se eu faço um topo de bolo configurado para um bolo de 15, na hora que ela vai aplicar no bolo lá de 45, vai sumir o topo. Então, essa informação também é importante. Então, vamos supor que seja de 18 centímetros. Já marco a minha informação aqui. O nome do aniversariante, eu já coloco aqui. Então, Marcelo. Qual idade ele vai completar? 6 meses. Por que que isso é importante? Porque eu já fiz topo de bolo aqui que eu errei a idade do mêsversário. E depois eu tive que sair atrás de mototáxi para ir entregar. Então, se eu tenho a informação certinha aqui, a chance de eu me perder, a chance de fazer errado é muito menor. Muito menor. A paleta de cores. Então, ela me fala, Priscila, ó, eu vou usar uma roupinha na criança para o mêsversário e eu quero que seja a mesma cor no topo de bolo, que tenham as mesmas cores no topo de bolo. E aí ela me manda a referência aqui da roupinha. Aí aqui eu já tenho a imagem que ela me mandou da roupinha que a criança vai usar. Aí eu posso pegar a minha paleta de cores por aqui. Daí, eu pergunto pra ela, tem alguma cor que não pode ter de jeito nenhum? Porque uma vez eu fiz um topo de bolo que uma das camadas do nome era vermelho. E a mãe não gostava de vermelho. Então, eu não quero preto. Daí eu venho aqui e já anoto, preto. Sei que preto eu não posso usar de jeito nenhum. Quais são os tons de cores? Porque também já teve vez de eu fazer em cor vibrante e era pastel que a mãe queria. Então, eu coloco aqui. Então, vamos pôr vibrante, porque nessa aqui tem bastante vibrante. Qual a técnica utilizada? Ela quer um topo impresso? Ela quer um topo em camadas? Ela quer um topo misto? Que o misto é camada e impressão. Ela quer chalk no topo ou ela quer pintura manual? Ela quer boleado? Ela quer um topo shaker? Aqui eu vou colocando. O que não pode faltar? E aí aqui, olha, eu tenho algumas informações. Algum elemento importante para aniversariante, algum brinquedo, alguma canção, alguma pelúcia, algo que traga para o topo de bolo exclusividade. E aqui é onde a gente coloca o nosso tempero. Por que que eu falo isso? Porque é muito fácil a gente fazer alguma coisa que a mãe está esperando. Só que é muito encantador, é muito surpreendente a gente fazer algo a mais. Todas as vezes que eu boto essa pergunta aqui, eu recebo elogio. E aí sempre tem alguma coisa nos meus topos de bolo que remete ao que a mãe quer que aconteça. Por quê? Tem muito topo de bolo que a mãe guarda em pasta ou coloca para enfeitar o quartinho da criança e que aí ela quer ter a recordação do que era importante para a criança naquela idade.
Então, às vezes, tem um bichinho de pelúcia que está muito importante para a criança nos 6 meses de idade. E aí ela quer inserir no topo de bolo. E aí aqui, olha, tem alguma referência? Aqui é onde ela vai me mandar o que faz menção ao que ela está pensando que eu vou realizar. Então aqui eu sempre peço referência do que ela já procurou na internet e adiciono aqui. Então aí ela fala pra mim, olha, eu tenho a referência desse ursinho, que é a pelúcia dele, ele tá gostando muito e eu gostaria que tivesse esse ursinho, só que com outras cores na gravatinha. Então olha só que legal. Então vamos supor que ela queira aqui um topo em camadas, que tenha boleado e que tenha chalk. Pronto. Aí o que eu já sei aqui, olha, que é um bolo redondo e é simples. Ele vai ter 18 centímetros. Então, eu não posso fazer alguma coisa muito cheia de elementos. Eu sei que as cores que ela quer que eu use são essas aqui. Então, aqui, olha, eu sei que o ursinho é esse. Eu vou desenhar o ursinho. Como o urso não dá para fazer azul, né? Fica meio escalafobético. Eu posso brincar com as cores aqui na gravatinha. O que combina com o ursinho? Eu posso pôr nuvem, eu posso pôr lua. Então aqui, ó, eu sei que ele, o que não pode faltar aqui é o ursinho dele, que é o ursinho dele mesmo. Então eu tenho que fazer um desenho que seja bem próximo a esse aqui. Não adianta eu ir lá na internet pegar um urso adulto, uma imagem de um urso adulto. Não adianta eu fazer impresso, porque ela já me falou que ela quer em camada. Então, percebe como vai dando um norte para o que você vai fazer? Você não vai ficar perdida? Diferente se ela me falasse, o tema é ursinhos. Eu vou lá e coloco um casal de urso apaixonado segurando um balão no meio de um coração. É ursinho? É ursinho. Mas vai ser condizente com tudo isso aqui que se eu não tivesse perguntado eu não saberia? Não vai. Na cabeça dela, ela já imaginou esse ursinho, ela já tinha imaginado essas cores. Se eu não faço essa checagem com ela antes e mando para ela uma arte criada por mim, que tenha o casal de urso apaixonado dentro de um coração, para ela não vai fazer sentido nenhum. O que ela vai fazer? Priscila, gostei muito do seu desenho, mas não é o que eu quero. Eu quero isso, isso e isso. Olha o retrabalho. Olha você tendo que criar tudo de novo, gastando maior tempo, porque pensa, desenhar um ursinho desse daqui não é tão simples, você gasta um tempo, que você vai ter que pensar as camadinhas, fazer tudo certinho, vai pensar na costurinha para dar o efeito de pelúcia, essas coisas. Aí você cria esse aqui já não é tão simples. Imagina você criando um casal de urso apaixonado dentro de um coração cheio de balão e ela falar para você, não é isso que eu quero diferente. Então, olha o tempo que você perdeu. Olha o desgaste emocional na hora que volta a reprovação, porque na tua cabeça aquele topo tá lindo, tá perfeito, são ursinhos. Só que em nenhum momento você perguntou para ela se o ursinho era um ursinho infantil, um ursinho jovem, um ursinho adulto, se ele era impresso, se ele não era. E aí o que acontece? Você vai ter retrabalho certamente, porque não tá na expectativa dela. Quando você tem todas essas informações aqui, aí fica mais fácil. Então, eu já não vou partir para um ursinho apaixonado. Eu vou partir para um ursinho infantil. Não vai servir qualquer ursinho, porque ela quer o ursinho de pelúcia dele. Então, a cor que ela quer é cor vibrante. Não adianta eu pôr um pastel aqui que também não vai atender. Quando eu já tenho tudo isso daqui, fica muito mais fácil a criação. Muito mais tranquilo de você não se perder. E a hora que você tá com tudo pronto, você envia para ela. O que pode ter de alteração ali? Se já está tudo dentro do que ela pediu. Pode ser que você tenha que alterar o tamanho do ursinho, que ela queira um ursinho maior e um menor. Pode ser que você mande as nuvens e ela não queira as nuvens, ela quer somente o ursinho. Então, percebe que a alteração que você vai fazer é mínima? É diferente do que se você tivesse mandado o casal de urso apaixonado e aí você tivesse que recriar tudo novamente. Aí ia ser realmente frustrante, complicado, irritante, um pé no saco. Mas quando você já tem toda essa parte do briefing pronta, automatizada e que você envia para a cliente, fica muito mais tranquilo, muito mais fluido a tua forma de trabalho. É por isso que eu sou tão fã do briefing
E se você ainda não tem, tira um tempo para criar o teu. Coloque todas as informações que você julga interessante. Aqui esse eu te mostrei foi o briefing para topo de bolo. Mas eu também tenho briefing para caixinhas. Por quê? Porque existem as caixinhas cheias de firulas, as caixinhas com shaker, as caixinhas de acetato, as caixinhas com artes firuladas, as caixinhas com artes mais clean. E aí é diferente também, né? De repente você gasta um tempão aí produzindo uma caixa cheia de papéis digitais, elementos, sombras, tracejados. E a cliente fala, não, estava pensando numa caixa de um único tom com um aplique de flor. Um exemplo. Olha só, você também perdeu um super tempo para criar e para enviar para ela. E aí a hora que ela vê a arte, ela fala, não era o que eu estava pensando. Então o briefing é muito importante, te faz ganhar um tempo considerável, te faz não ter retrabalho e as alterações que podem vir a partir do briefing são mínimas. Se você parar para pensar, daquelas alterações que você teria que fazer caso você não tivesse o briefing. Então, esse exemplo que eu te dei do ursinho é realmente um exemplo do cotidiano. Às vezes a gente gasta um tempão criando um topo de bolo, uma arte de uma caixa, uma coisa super linda pra gente. Mas não é o que tá ali no desejo da cliente, o que ela já tinha mentalizado, o que ela já tinha visto, ou o que tá combinando com a decoração. Ali não tem, porque tava no briefing do topo de bolo, mas no topo de caixinhas eu também peço para ela a decoração da festa. Quando ela me manda a decoração, além da paleta de cores, eu posso ver que elementos tem mais na decoração que eu posso usar na configuração ali, na criação da minha arte, da caixinha. Isso também dá um diferencial super bacana para o teu trabalho. Se você ainda não tem briefing, eu sugiro que você tire um tempo aí do teu trabalho, que você crie teu briefing para nunca mais sofrer, nunca mais ter retrabalho, nunca mais ter que fazer nenhuma alteração numa arte criada por você, ok? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, me segue se você ainda não é inscrita, ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo, que tem muito conteúdo bacana saindo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!